Bom, estamos de volta aqui para mais uma transmissão pelo Facebook em relação à série A Indústria da Delação Premiada. Eu, Luiz Nassif, Joaquim Ferreira, do DCN, vamos conversar um pouquinho com vocês aí sobre esses tempos bicudos aí. Joaquim de Carvalho. Joaquim de Carvalho? Joaquim, não, tudo bem. Não, o Ferreira é aquele escritor, né? Não, que escreveu sobre os Osmo aí. Deixa eu te falar. A gente está agora, fizemos essa matéria durante a semana, fizemos a matéria do depoimento do Tacla Duran e nós fizemos também a matéria essa matéria muito boa do Trafigura. Esse é um fantástico, eu acho que as pessoas têm que prestar atenção na questão da Trafigura, porque é como se, vamos dizer, a Lava Jato pegou o que poderia ser o ninho da corrupção do comércio de petróleo no mundo inteiro, não é isso? É. E, na verdade, acabou se concentrando numa coisa menor, numa coisa pequena. Então, você investigou bastante esse caso, então eu acho que seria legal discorrer um pouco sobre isso. O que ocorre é o seguinte, você tem esse esquema de comercializadoras de petróleo. Hoje, você vê, a Petrobras ela comercializa 600 mil barris, 300 mil barris dias de petróleo e 600 mil de derivados. A Trafigura comercializa 4, 5 milhões dia. E a Trafigura ela atua preferencialmente na América Latina e África. Ela foi autora, talvez, da maior corrupção das últimas décadas, que foi em Angola. Ela entrou com uma empresa lá, Puma Energy. A Puma se associou a uma empresa angolana que tinha como sócios aí altas figuras do governo angolano. Um dos sócios, um dos generais, aparece num artigo de uma revista especializada americana, como o mais rico de Angola, com um patrimônio de 1 bilhão, feito a partir... E essa empresa, a Trafigura, ela consegue, com essa parceria com o governo de Angola, duas coisas. Controle sobre o petróleo de Angola, a comercialização, importação e exportação. Ela passa a explorar 2 campos de petróleo do pré-sal angolano e passa a construir a infraestrutura ligada a esses terminais. Então, quem eram os grandes competidores dela em Angola? Petrobras, de um lado, e as empreiteiras brasileiras. Em 2014, surgem as primeiras delações aí do Paulo Roberto Costa e do Nestor Cerveró, apontando Mariano Marcondes Ferraz como sujeito que estava num outro plano lá. A corrupção era num outro nível, eles falavam. Aqui é a corrupção grossa mesmo, que é da comercialização de combustíveis. Porque se você faz uma mudança de $1 no valor do petróleo, do barril do petróleo negociado, isso aí corresponde a milhões de dólares aí por conta do volume. O que acontece? Em 2014, essa delação vaza para a revista Época. Aparece o nome da Trafigura, Mariano Marcondes Ferraz. Em 2 anos, nada foi feito. Nada foi feito. A Trafigura ficou com 2 anos para preparar o álibi dela para a Lava Jato. Depois de 2 anos, você tem a detenção do Mariano Marcondes Ferraz, porque nesses 2 anos ele casou com uma atriz, a atriz estava grávida, mandou a atriz para Londres, se preparando para sair do país efetivamente. Depois de 2 anos, ele é preso temporariamente. Por quê? Porque tem dinheiro lá fora, tem residência lá fora, pode fugir a qualquer momento. 8 dias depois, o Moro solta ele mediante a multa irrisória de R$3 milhões, que correspondiam ao dinheiro aos $800 mil que ele tinha pago ao Paulo Roberto Costa. E a Trafigura some do pedaço, some. Esse sujeito, a Trafigura, ela é uma das 50 maiores empresas do planeta. Ela tem um faturamento anual na faixa de $120 bilhões. Esse Mariano, ele fazia um bico com a Decal. Antes de entrar na Trafigura, ele tinha um bico com a Decal, com uma empresa italiana média até para os padrões brasileiros, que queria construir um terminal em Suape. Então, aquilo era um bico dele. Ele tinha 5% lá para conseguir o contrato com a Petrobras, e com a Trafigura, não. Ele passou a fazer parte do board da Trafigura. A Trafigura é uma empresa do tamanho de uma Embev, e aí ele fazia parte do board dentro daquele modelo de mercado aí que o sujeito é sócio controlador também. Né? Então, era um sujeito que tinha um papel central em uma empresa, uma das 50 maiores do planeta. Daí a Lava Jato aceita a versão dele de que a
O suborno foi só os $800 mil e foi exclusivamente para conseguir uma reavaliação do contrato com a Decal. Esse sujeito ele fica esse tempo, esses dois. Quando sai, para você ter uma ideia, Joaquim, quando sai a detenção dele, o mercado aqui, os advogados aqui em São Paulo, diziam, puxa, aí a multa vai ser no mínimo 100 milhões, $200 milhões, pela dimensão da Trafigura. E de repente ela sai, não tem mais Trafigura, entra só a Decal. A denúncia do Ministério Público é muito interessante, que a única menção que faz a Trafigura é uma nota de rodapé que fala, Paulo Roberto Costa declarou, não sei o quê, que ele representava o lobby da Trafigura, e coloca o SIC, CIC, SC, que é aquele que você coloca quando você publica algo de terceiros que você acha que está errado. E a Trafigura, a oportunidade que tinha de investigando a Trafigura, de realmente colocar a mão de um núcleo de corrupção efetiva e mundial. Né? O grande núcleo da corrupção mundial. E a indústria petrolífera na África. A gente sabe hoje, por exemplo, offshore. O termo offshore foi criado porque as petroleiras criaram as offshores. As offshores é uma criação das petroleiras. Então, onde tem o petróleo, você tem corrupção grossa. Isso, e na África. E você tem guerra, você tem coisas muito sérias acontecendo por conta do interesse que o petróleo e dos grandes valores, né? Da grande quantia que passa pela questão pelo petróleo. Agora, você acha, da Silva, eu digo o seguinte, há um interesse muito grande, a gente sabe que há esse interesse muito grande nos Estados Unidos de controlar o mercado mundial do petróleo. Na verdade, é quem controla o mercado mundial do petróleo. Você sabe que houve um enfraquecimento absurdo da Petrobras com essas denúncias todas. E o grande adversário desse modelo são as empresas nacionais de petróleo na Arábia, na Angola e no Brasil. E ninguém pode esquecer que os Estados Unidos têm uma política de fazer amigos em outros países. Antigamente, na época da Guerra Fria, você tinha espiões. Hoje você não tem mais espião. Você faz os seus amigos, quadros do próprio país onde você tem interesse. A gente sabe que o Sérgio Moro fez o curso do Departamento de Estado americano. Isso. Entendeu? Então ele se tornou um amigo dos Estados Unidos. Mas eu sei que a gente não pode falar sem ter nenhum tipo de prova, mas você não acha que esse tipo de investigação às vezes não é conduzido também a partir de um interesse fora do Brasil? É uma das hipóteses que nós estamos trabalhando. Porque se você for pegar a diplomacia americana, ela sempre se valeu de grandes empresas americanas internacionalizadas para fazer esse meio campo do jogo da corrupção, digamos assim. Nós publicamos um artigo de uma fonte mostrando que, se tem um livro famoso nos Estados Unidos, mostrando que até então eram as empresas de telefonia que faziam isso. E de umas décadas para cá passaram a ser as offshores. Por quê? Porque as offshores elas conhecem o esquema de corrupção em cada país e têm facilidade de lavar dinheiro, já que meras mudanças aí nas cotações registradas já liberam esse dinheiro. Então, essa é uma hipótese. A segunda hipótese, você tem um conjunto de hipóteses menores aí, inclusive a possibilidade aí do suborno também, que não tá descartada aí. Teoricamente, hipoteticamente, é uma possibilidade também. Pode-se dizer que o fato de não estar o Lula envolvido tirou o interesse deles, mas tudo isso, veja bem, com a cooperação internacional, o Brasil sendo alimentado permanentemente aí pelo Departamento de Estado, pelo DHS americano, com informações da cooperação internacional, bastaria uma mera consulta, porque a Trafigura, se vocês entrarem no Google, aí vai ter pouca menção a ela. Ali nós tivemos que fazer um trabalho de entrar em sites especializados, mas a Trafigura, ela nasce de uma empresa americana, nos anos 90, que era especializada em sonegação em larga escala. O sujeito foi processado, foi indultado pelo Clinton, por quê? Porque ele representava uma grande empresa, e a grande empresa você tem interesse americano, ao contrário nosso, aqui que você destrói as empresas. Daí sai esse grupo e monta a Trafigura. A Trafigura está envolvido na guerra do Iraque, no desvio de fundos da ONU. Você tinha um programa lá, Petróleo por Alimento, ia para um fundo administrado pela ONU, ela é suspeita de ter desviado recursos do fundo. Você vê, dinheiro da criancinha. Ela foi processada no Congo, não, no Cabo, por suborno a 15 testemunhas lá de um vazamento de petróleo. O dono dela chegou, o líder do grupo Trafigura, que é um grupo disperso,
chegou a pegar 6 meses de prisão lá por conta disso. Então, é uma empresa que tinha uma tradição já de suborno e tinha um fato maior aí de ter montado com o governo angolano uma empresa no valor de 5 bilhões de dólares, que praticamente tirou a força da estatal angolana e passou para a Trafigura. Com tudo isso, bastava uma consulta do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, aí, da Cooperação Internacional ou da Lava Jato, aos parceiros de outros países. Nada foi feito. Nada foi feito. E a resposta que deram quando você mandou um e-mail indagando aí, até ficou a Trafigura, que estamos em negociação. Isso não existe. Se você tem um peixe grande aí, você solta a grande testemunha. O último depoimento dado pelo Mariano Marcondes Ferraz para o Sérgio Moro é vergonhoso. A última, meia hora levantando a bola, coisa de amigos, né? E o procurador, a última pergunta, o senhor poderia esclarecer os ganhos que a Petrobras teve com a criação, com a construção do terminal do Suape? Ele fala, com os ganhos de eficiência, 30 milhões ano aí a Petrobras teve de lucro. Isso é uma pergunta, a Trafigura não entra. É como se tivesse, eu estava comentando antes, é como se é o seguinte, o investigador, ele pega o sujeito que roubou um banco, fez lá um dos maiores roubos de banco do mundo, ele pegou, mas ele vai processar o cara por causa de um cheque sem fundo, bateu uma carteira, entendeu? Não, mas ele é condenado por bater a carteira. Mas isso por quê? Porque, de alguma maneira, a questão dessa carteira que foi batida tem alguma vinculação política com o alvo que a Lava Jato quer atingir. Que foi isso desde o início, derrubar um governo. Isso. Não derrubar um governo. Então é isso. Agora, quando você vai para a corrupção efetiva, quando você vai para algo que pode realmente moralizar, para um comércio mundial que vai continuar depois da Lava Jato, já existia muito antes e vai continuar depois, aí você para. Então eu acho isso muito estranho, eu acho isso escandaloso, eu acho que isso mereceria uma investigação muito mais profunda. Nós estamos fazendo a investigação do nosso nível, dentro daquilo que nós podemos fazer, dentro do jornalismo, mas a Procuradoria tem que fazer isso. Tem que entrar nisso. Se você quiser ver, nesse tempo todo, a Lava Jato espalhando a torta direita, o Procurador-Geral, o Sérgio Moro, o Dallagnol, todos os cantos, o Brasil como a terra da corrupção, como... Opa! Acontece aqui. Apontado como a terra da corrupção e tudo, isso você vê. Quando você bate na corrupção global, na corrupção estrangeira, então a Trafigura ela conseguiu isso aí. Você acabou com a competição com as empresas brasileiras que competiam com ela na África e livra a cara dela. Vou pegar um outro ponto importante também, nós estamos vendo aí, né, Joaquim? Que é a questão do João Santana também. Nossa. Hoje, essas decisões de ontem do TRF4, aí em cima do Vacari e do João Santana, mostra que você tem a justiça, você tem que ter um mínimo de não é nem discernimento, que são coisas óbvias. Hoje está nítido, com tudo que saiu até agora, que o João Santana era o sujeito da Odebrecht. Por quê? Porque todas as campanhas feitas na América Latina, era o Odebrecht que bancava, o livro do Tacla Duran, isso é claro. O Odebrecht entrava com o pacote. Exato. Chegava para um governo de linha mais à esquerda e falava, olha, esse aqui é o jeito que ajudou a eleger o Lula, então eu ofereço ele para você vencer as eleições e a sua campanha vai ser em cima de um conjunto de obras que vão mudar a face do país e você sendo eleito, nós fazemos um conjunto de obras com financiamento da BNDES. Isso aí está nítido. Uhum. Você vê, eles pegam o Vacari, hoje a Cíntia, nossa repórter, fez uma bela dissecação da sentença do TRF4, o Vacari tinha sido absolvido em outras duas lá, porque não havia provas. E agora eles falam, não, agora você tem a delação e tem provas. Que provas que são essas? São as contas lá fora. As contas não estão ligadas ao Vacari. Uhum. Então eu tenho provas, o João Santana dá provas, as delações, que você tem contas lá fora e eu condeno o Vacari. Enquanto isso, o João Santana, você mantém uma condenação pífia para ele, e a condenação do Vacari é que o Vacari indicaria ao João Santana quais as contas que deveriam ser depositadas. Imagina. Você sabe que o Tacla fala sobre isso. E é importante mostrar o seguinte, como que o João Santana ele é da Odebrecht, ele está acima da Odebrecht, ele está acima de toda a campanha que foi feita por PT, do governo do PT, ele está acima.
Como é que nós sabemos disso? O Taco Duran faz isso. O Taco Duran trabalhava para o Odebrecht e um belo dia ele recebeu uma missão. Ele deveria rastrear as contas do João Santana, porque o Odebrecht queria informações que pudessem, de alguma forma, serem usadas para pressionar a Dilma, porque queria encerrar toda a investigação. Então, a presidente da época, eles queriam informações para pressionar. O Taco Duran não encontrou essas informações, mas encontrou todas as contas do João Santana. Contas que não estão declaradas agora no processo da Lava Jato. Elas foram escondidas, elas foram omitidas. E ele encontrou essas contas. E o que mostravam essas contas? Essas contas, outros países têm interesses nessas contas. A República Dominicana, por exemplo, onde o João Santana fez campanha, e a Odebrecht tem grandes interesses, construiu estradas lá. Então, eles têm interesse de saber essas contas, porque é nessas contas que eram feitas os depósitos de propina, de suborno. Quer dizer, a Odebrecht entregava o pacote, quer dizer, olha, você vai ganhar a eleição, porque nós vamos te dar o melhor marqueteiro que existe. Ganhou a eleição no Brasil. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Ganhou a eleição no Brasil, vai ganhar a República Dominicana, vai ganhar outros países menores, Equador, Venezuela, ele trabalhou lá. Mas você, então, vai me entregar tais obras. É isso. E aí o pagamento o João Santana recebia. O Vacari, eu conheci o Vacari, você falou do Nassif, você falou do Vacari sendo o grande sério desse esquema. Imagina. Fazer onde as contas offshore, tudo. Imagina, eu conheci o Vacari era um sindicalista era o sindicato dos bancários, foi um operador do PT, foi um tesoureiro do PT, trabalhou para o PT, mas o Vacari sendo um cérebro de esquema mundial, não faz sentido, não existe, isso é mentira. Entendeu? Isso não existe. Quem conhece o Vacari sabe que não. Agora, qual foi a pena dele? O jurista lá do Rio de Janeiro, o Afrânio Silva Jardim, está dizendo, olha, eu não conheço detalhes da sentença, mas eu acho que não foi feita justiça. Porque o Vacari ficou 24 anos, ele falou, isso são 4 homicídios. E aí ele fala, e o João Santana e a mulher estão morando numa mansão e ainda estão com dinheiro. Não, outro dia o próprio Moro autorizou a liberação de 10 milhões de reais do João Santana. Então não tem método. Essa é a questão seguinte, você amplia, justamente por isso que eu acho a importância da série que nós estamos fazendo. Porque você amplia esse jogo e começa a ver padrões, por exemplo, esse caso do julgamento de ontem lá do Vacari, uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu tive uma guerra com o Saulo Ramos, lá, que era o ministro da Justiça. O Saulo vinha com todo aquele imbróglio de conceitos jurídicos, tudo, e eu conversei com uma fonte que era o Sidney Sanches, que era do STF, ele falou, o negócio é o seguinte, para o conceito estar correto, o resultado final tem que estar correto. Ou seja, se não tem lógica aqui, não é o trololó jurídico. E nesse caso, quando você olha claramente, quer dizer, o desembargador que tinha votado pela absolvição do Vacari no processo anterior, dessa vez ele condena porque diz que tem provas. As provas são de que existem contas. Não tem provas que liguem as contas ao Vacari. Você faz uma loucura dessa, gente. Isso é uma desmoralização da justiça. Só que aí faz sentido para o enredo, né? Claro. É um enredo do PT como o maior esquema de corrupção do planeta. Faz parte de um enredo, é uma historinha, e você tem que encaixar as peças. E as delações estão fazendo isso. Já tem uma tese pronta. Você vem com muitas peças, as pessoas dizem aquilo que... Sabe o que eu lembro isso? Você como repórter investigativo, experiente, tudo, aqueles colegas chutadores que pegam 2 pontos ou 3 verdadeiros e tem que preencher o resto com uma versão. Daí ele passa a usar declarações, entre aspas, em off. Claramente isso. Uhum. Claramente isso. Olha, eu tenho aqui o tratado aqui, o off, para justificar a tese. Isso, para justificar a tese. Você não tem quem fale aquilo, mas você com off. E como é o off lá, você não tem como questionar se o cara sabe, se não sabe, porque é off. Então, e quando você vê, uma coisa que me chama a atenção, você tem mais experiência com inquéritos policiais do Ministério Público, eu estou lendo agora, quando você começa a ler esses inquéritos, é claramente a mesma posição entre a boa reportagem e a reportagem chutada. Você vê claramente onde que você tem. Eu tenho aqui um dado, uma conclusão aqui, tá? O que embasa essa conclusão? O que embasa são. Eu tenho aqui uma conta do João Santana e tem aqui que ele fez a campanha para Dilma. Então, isso aqui em si não quer dizer corrupção, mas eu coloco que é óbvio que o Vacari que indicou. Mas você fala, óbvio, baseado em quê? Então, digamos, a lógica da narrativa é a mesma da boa reportagem e da reportagem chutada.
Com a diferença que esse pessoal tiveram acesso a tudo que o repórter não pode ter. Tiveram condição de ter as delações, tiveram condições de entrar na parte fiscal, na parte do Banco Central, e promovem um vexame desse aí. Só para posicionar o nosso telespectador, nós estamos falando aqui, o GGN, do Luiz Nassif, o DCM, numa iniciativa inédita, eu diria assim, de toda a imprensa, inédita no jornalismo que se pratica hoje na internet, que é de somar forças para poder ter resultados, sinergia, melhorar o resultado, obter melhores resultados na reportagem para a gente tentar contar a história como ela é. E esse é o nosso objetivo. Agora vamos pegar um ponto aí. Hoje se fala que é impossível a grande reportagem, porque os jornais estão desfalcados. Todas as informações estão disponíveis. O grande desafio hoje do repórter é saber criar a narrativa correta em cima daquelas informações, buscar as informações. Então, esse trabalho que não é feito hoje pela velha mídia não é por falta de condições, não. É porque aprenderam a comer tudo na mão aí da Lava Jato, dos delegados de polícia, dos procuradores. Isso é o antijornalismo. Mas será que eles estão sabendo que eles se tornaram porrete do Ministério Público e até do Judiciário quando está envolvido? Isto é o braço que vai bater. Será que tem consciência disso? Eu estou dizendo, gente, é um papel tão, assim, tão indigno para a imprensa. Você vê outro dia teve um debate aí, não lembro onde foi, estava o Sérgio Dávila da Folha, mais um diretor de redação, colocando isso aí, não, que a imprensa hoje virou isso, virou aquilo, mas por que não muda? Eu participei de um debate lá em Tiradentes, que o Aldalho organizou, com jornalistas aí da velha mídia, e tinha uma colega, foi uma bela repórter, estava aposentada, ela me desafiou, ela falou, o que você faria diferente se você tivesse na direção de um desses órgãos que eu te contrataria para fazer a reportagem verdadeira, não isso. Porque essa questão de comer... E daí você tem uma coisa que é gozada, né? Com essa superficialidade da mídia. Há muito tempo, eu lancei um livro, um jornalista dos anos 90, que eu pegava os abusos aí dos anos 90. Eu tenho uma declaração banal aqui, essa declaração da Manchete. Mas se eu digo, olha, eu tenho um grampo que eu fiz com um cara que dá essa declaração banal. O mero fato de ter vindo como grampo já é um motivo de escândalo. É como se fosse aquele algo proibido, aquele algo que ninguém tem. Coisas banais. Banais. Mas quando você vê a Lava Jato, olha, eu vou te falar, viu? O Milor falava, com isso, eu não estou dizendo que eles são canalhas, o Milor tinha uma frase que é entre um burro e um canalha, não passa o fio de uma navalha. Não estou dizendo nem que sejam burros, nem que sejam canalhas. Mas essa busca do recorde a qualquer preço, e de criar esse foco a qualquer preço, tem que pegar o Lula, tem que pegar o PT, transformou isso aí numa paródia isso não é investigação. Lá atrás, quando a gente começou a tentar ver a metodologia deles, nós descobrimos que você tem lá a teoria do fato, não é o domínio do fato, a teoria do fato, que é algo que instintivamente, você usava empiricamente nas suas investigações, eu nas minhas. Você tem um caso complexo, você cria uma hipótese, assim que você tem os elementos, você cria uma hipótese de trabalho para conseguir organizar as informações. E depois, à medida que as informações vão chegando, você vai mudando a hipótese, porque a informação é que vale, não é a hipótese. Mas o mau jornalismo, isso ocorreu em vários momentos, a CPI dos precatórios e tudo, ele mantém a hipótese inicial, os fatos vêm chegando, cai na cabeça, e você permanece com a hipótese inicial. Então, eu tentando entender, conversar com o velho procurador, por que esses caras são tão primários? Assim, porque para você fazer uma força-tarefa, você consome recursos. Então, eles partem de uma hipótese. Se você muda a hipótese, e há a possibilidade de aquela hipótese estar errada, e você não tem uma hipótese boa para colocar no lugar, é entendido como um desperdício de recursos. Então, você tem o pensamento burocrático, junto com a arrogância que vem quando eles ganham esse poder de definir a vítima aí para as manchetes, né? É um momento... Olha, isso acontece na polícia, né? Escola base, por exemplo, quando teve uma investigação, aquele crime daquele restaurante lá em Moema, que apresentaram o seguinte: você é apresentado como super policial e você tem que resolver aquilo. É isso. E aí você resolve de qualquer jeito. Prendem 5 moleques e torturam lá. Você tortura e obtém uma confissão. Agora, não tem diferença no Lava Jato. Não. O Tacla Duran está falando que para tentar, e é importante falar do Tacla Duran, porque o Tacla Duran hoje tem independência para falar. Porque ele conseguiu se refugiar na Espanha.
Porque senão ele estaria preso aqui. É. Então ele tem independência para falar. Então às vezes a gente fala dele porque ele hoje é uma fonte importantíssima para poder entender o método de trabalho dessas pessoas. Então, porque ele poderia fazer delação premiada como todo mundo, mas ele preferiu se refugiar num país onde tem nacionalidade, na Espanha, e de lá ele tem falado coisas muito importantes. E o que ele diz é o seguinte: tentaram forçar a fazer, para que ele fizesse a delação, disseram, olha, ou você faz a delação, ou nós vamos incriminar a sua irmã. Eu falo, mas a minha irmã não tem nada a ver com isso. que fizeram com o outro também, o Funaro também. Pegaram a irmã dele. Agora, qual é a diferença que tem? Qual é a diferença que tem nesse método de trabalho e você fazer uma tortura física? É uma tortura. Isto é uma tortura. Porque você tem que obter informação. A delação ela deveria ser voluntária. A pessoa querendo, então, contar, por várias razões, inclusive obter benefícios legais, ela então se procura. Mas não é isso que acontece aqui. Então nós vimos agora, por exemplo, isso que aconteceu. Quando a Lava Jato quer confirmar uma hipótese, ela esmaga, ela deixa preso, ela ameaça a família. Agora, quando ela pega algo muito grande e poderia investigar, e já estava ali aos seus olhos, que é o caso da Trafigura, ela simplesmente tira do processo. A matéria que nós fizemos lá foi em cima de informações disponíveis aí. Mas você vê um ponto complicado nesse jogo aí também, é que quando nós estamos falando em PT aqui, o PT é o alvo. Se o alvo fosse o Fernando Henrique e fosse o PSDB, o abuso é do mesmo jeito. É uma humilhação para o país, gente. Uma humilhação para o jornalismo para o país. Você tem um país em que o juiz, nem a Itália, com toda aquela zorra política que era a Itália, permitiu, nem a Espanha permitiu esse poder absurdo aí, aceitar uma delação premiada, assim, pressionada, para você falar o que quiser, sem necessidade de apresentar provas. Então, é uma humilhação para o país. Quer dizer, como brasileiros aí, se fosse Fernando Henrique, se fosse Serra, se fosse... se a perseguição fosse a mesma, é uma humilhação para o país. Você fala, nós temos aí, quantos anos depois da redemocratização, todo mundo batalhando aí para conseguir um país minimamente civilizado, e acontece isso, né? Mas daí quando você pega os advogados, os ministros do Supremo, a posição varia de acordo com a intenção política. Você pega o Luiz Roberto Barroso aí, agora virou um grande justiceiro, tudo, não tem diferença. O que ele está fazendo com o Pisolato? Ou o Gilmar, agora garantista. Tem muitos colegas que falam, agora o Gilmar é a garantia, precisamos dar força para ele. É uma garantia meramente tática. Casuística. Você defende aqui posições contra a Lava Jato para fortalecer, do outro lado, o Temer, para conseguir passar um conjunto de reformas. Então, acima de tudo, como brasileiro, todos deviam se envergonhar, porque mesmo os eventuais beneficiários políticos dessa operação, ela joga o Brasil no campo aí. A Argentina está acontecendo agora coisa similar também, sabe? É o quintal da civilização. Sabe? Tem alguns leitores perguntando aqui a quem recorrer, a quem apelar. O que vocês acham? Você tem as cortes internacionais, é uma maneira. A gente sempre fica esperando que o Supremo Tribunal Federal, ele, em certo momento, ele tem uma posição de coragem. Mas você sabe o que eu acho? O seguinte, você tem hoje fazer o combate momentâneo. Eu diria que existem gente fazendo isso no âmbito do judiciário. A própria defesa do ex-presidente Lula tem feito isso, recorreu a cortes internacionais. Isso. E você tem a luta momentânea. Nós estamos fazendo isso, nós estamos nadando contra a corrente. Totalmente. Contra a corrente. A gente publicou uma matéria sobre o Taca Duran, a Folha publicou uma matéria ao contrário. Entendeu? Então, de alguma maneira, vai tentar criminalizar a atitude dele, sendo que é um direito dele, se é um direito você tentar garantir a sua liberdade, é um direito que todo mundo tem. Mas, enfim, aí você diz, nós estamos nadando contra a corrente, isso é uma luta momentânea, mas eu acho que as pessoas devem jogar com a história. Este período que nós estamos vivendo agora será conhecido como um dos períodos mais vergonhosos da história do Brasil. Não tem paralelo, viu? Entendeu? Vergonhosos. Nós estamos falando do papel da imprensa vergonhoso, nós estamos falando do papel do Supremo Tribunal Federal de Ministros vergonhoso, juiz de primeira instância. Então, o que eu diria é o seguinte, tem que travar essa luta. O que aconteceu foi aquilo que uma vez eu ouvi um advogado falar, a tempestade perfeita. O Moro vem conduzindo essa investigação desde 2006. Ela é cheia de ilegalidade.
E ele vem tentando ali, tentando aqui, tentando ali. Já, o delegado que começou foi afastado. Mas, enfim, ele vem tentando ali. Quando ele chegou em 2013, 2014, houve um interesse da própria imprensa de derrubar o governo, dos donos da imprensa, eu digo da empresa. Houve um interesse, eu diria assim, havia um interesse se movimentando no sentido São Paulo, a classe média, no sentido de tentar tirar o governo que foi eleito. E é isso que eu vi, havia uma disputa política. E aí eu disse o seguinte, a tempestade perfeita, você começa a vazar informações que endossam essa tese antes concebida, aí isso começa a ter popularidade. Então quem fala aquilo que as pessoas querem ouvir naquele momento, eu diria que a elite do país, eu não gosto de usar essa palavra, aqueles que incomodados com o curso da história no Brasil, então conseguiram reverter, eu diria assim, derrubar um governo, e o juiz acabou se tornando popular, e aí ele vai se alimentando de uma farsa, de uma mentira, porque na origem há uma mentira. E essa matéria da Trafigura mostra que é uma mentira. Quando se pega aquilo que pode ter uma maior, eu diria, para que o Brasil seja um pouco diferente, vocês recuam. Mas recuam. Loucos para ganhar prêmios lá, mostrando a maior corrupção do mundo. Uma corrupção, veja bem, quando você pega a Petrobras, ela foi vítima de um esquema de corrupção pesado, mas foi vítima. Uhum. E o governo do PT tem responsabilidade, sim, ao permitir a tomada da Petrobras por todos aqueles jogos. Mas quando você pega a Trafigura, ela não é vítima. Ela usa a corrupção como estratégia empresarial. É uma diferença brutal. O Ministério Público vai até os Estados Unidos para levar informações contra a Petrobras lá e deixa de lado a Trafigura. Certo. Bom, vamos ficando por aqui. A série continua por mais vários capítulos aí e esperamos que um dia o Supremo, os ministros do Supremo, hoje tinha informações, um grande jurista argentino, alvo de ataques da ultradireita lá também. Há medo aqui eu conversei com um dos ministros aí que andou cedendo a essa sanha, e ele mostrou claramente que tinha sido alvo de ataques aí e estava com medo. A Carmen Lúcia, quando endossa esse movimento da escola sem partido, está com medo. O próprio Teori, quando não toma nenhuma atitude, a não ser uma repreensão, aquele vazamento da conversa. Eu vou te falar, olha, em toda a minha vida eu tive 2 momentos que eu olhando a televisão me chocaram. Um foi as Torres Gêmeas lá, e o outro foi quando você liga, eu estava num consultório, não sei aonde, aí, na Globo News, passando o grampo da conversa da presidente da República. Aquilo é um dos negócios mais vergonhosos e não acontece nada com a pessoa. O resultado é isso agora, o crescimento do Bolsonaro, o crescimento da intolerância. Vamos ver se ainda vai ter um fio de bom senso aí para se reconstituir um mínimo de legalidade aí para impedir a tragédia maior. Aí. Eu sou otimista, Nassif. Eu acho o seguinte, esse nosso trabalho que nós estamos fazendo é uma sementinha, eu sou otimista. Eu acredito que você tem alguns recuos, mas sempre se avança um pouco. Você recua e avança mais do que recua. Eu sou otimista. Ficamos por aqui. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado pela audiência. Beleza.